Que a graça, a paz e a força do Senhor estejam contigo. Como que você se sente diante de uma injustiça? Ou como você se sente diante de um problema? É natural que as pessoas elas busquem um culpado. Tudo que acontece tem um começo, tem um fim, existe uma culpa, existe um porquê. E o que o ser humano mais tenta entender é quem foi o culpado. Muitas vezes as pessoas não procuram saber por que aquilo aconteceu, de que forma aconteceu, ou então a solução para aquele problema. Nesse vídeo nós vamos ver como que Jesus operou através da vida de um homem, trazendo uma cura, sem querer saber o que aconteceu, apenas falando qual era o propósito daquilo ter acontecido. Então, você que está visitando esse canal pela primeira vez, não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e dê um like se você gostou, tá bom? Então, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 em diante, conta a história de um homem, a cura de um cego de nascença. E Jesus se aproxima daquele homem que estava mendigando. A Bíblia diz aqui que Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus responde: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse as obras de Deus. Então, o que acontecia? Era um povo que vivia muito sobre uma lei, sobre um julgamento, sobre fazer as coisas certas para não ferir uma lei. Não havia uma espontaneidade naquela nação, naquele povo ali, quando Jesus exerceu seu ministério, de fazer as coisas de boa vontade, fazer as boas bem-aventuranças. Foi por isso que Jesus, no monte, ele trouxe as bem-aventuranças, para que o povo pudesse aprender a conviver em sociedade, para que o povo pudesse aprender não a buscar culpados, mas cada um fazer a sua parte e todos viverem bem. De modo que os discípulos, talvez os apóstolos que estavam mais próximos de Jesus, perguntaram: mestre, aquele homem está assim, cego de nascença, não consegue enxergar, mendiga. Por que ele está assim? Foi ele que pecou ou foram os pais deles que pecaram? E Jesus responde dizendo que nenhum dos dois, mas aquilo estava daquela forma para que se manifestasse as obras de Deus, manifestasse o poder de Deus. E assim diz Jesus: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. E Jesus fala: estou aqui para realizar as obras do meu Pai, estou aqui para que na vida daqueles que têm o juízo, ou seja, ele pecou, não foram os pais, ele é assim por causa disso. Jesus estava falando assim: eu estou aqui para manifestar as obras no meio das trevas. Se a gente olhar hoje no mundo de hoje, nas situações que nós vivemos, é a mesma forma. A gente procura culpados, nós procuramos as causas, né? Alguém está com problema, mas você está assim porque você fez isso, porque você fez aquilo. Mas nós que lidamos com as pessoas no dia a dia, nós vemos que existem muitas pessoas que são acometidas de mal ou de alguma dificuldade, e aquilo não tem um porquê, não tem uma causa. Ele tem essa dificuldade financeira, mas também ele é assim, assado, ele gastou, ele quebrou, ele não foi competente. Ele é enfermo, mas também ele é uma pessoa que não cuida da saúde. O casamento acabou, mas é porque também a mulher é assim, o homem é assim. Ou então vão buscar em vidas regressas, ou então vão buscar por causa do pecado do pai, aquelas pessoas estão assim por conta de maldições hereditárias. Eu não estou aqui para discutir se isso tem ou não tem, se é isso ou não é. Por certo, algumas situações até podem ser. Mas como Jesus, e é ele que nós divulgamos nesse canal, ele chega para resolver o problema. Ele interage, ele conversa, e a situação ali era manifestar o poder de Deus em meio à confusão, em meio às coisas impossíveis. E queria dizer definitivamente que ao invés de a gente buscar culpados, a gente buscar as causas, a palavra de Deus ela entra e trabalha na vida do homem de uma forma muito grande, mudando situações, mudando vidas das pessoas. E ali a Bíblia fala, que diz assim, Jesus fala:
Eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra com a sua saliva e fez lodo e untou os olhos daquele cego. Então Jesus jogou sua saliva, sua palavra, aquilo que estava na sua boca, no seu interior. Na saliva nós sabemos que fala muito de nós. Juntou com o pó da terra, fez um lodo e passou ali nos olhos daquele homem. E falou assim: agora você vai lá e lava lá no tanque de Siloé. É o tanque que diz o enviado. Era um tanque que era usado, foi feito para que as pessoas bebessem água em tempo de guerra, para que não tivesse que sair fora das muralhas, e ao ir ao beber aquela água, ao ir ao poço, eles não seriam atingidos pelo inimigo. Então, nós vemos que dias de hoje, Jesus também continua operando. A grande lição desse tema para nós hoje é que Jesus, ele não olha as circunstâncias, não olha a causa do problema, mas ele resolve o problema. O problema daquele homem era poder ver, enxergar, independente de quem era a culpa. Qual é o seu problema? Qual é a sua situação? Eu não quero aqui fazer uma análise crítica do que você está vivendo. Por certo, aquilo que você vive, talvez uma cegueira, talvez um problema que as pessoas não podem resolver, algo que te acompanha desde que você nasceu. E quantas pessoas apontam: você é assim por causa disso, você é assim porque você não fez isso. E você às vezes está confusa e continua com o problema e ninguém resolve. Eu quero te dizer, Jesus, ele pode resolver o seu problema, e ele não vai querer saber por quê, e nem vai apontar os culpados, mas ele vai te dar uma ordem. E a ordem que ele deu para aquele homem é o seguinte: você quer ser curado? Amém. Então Jesus, com a sua palavra, com aquilo que está na boca de Jesus, a Bíblia relata Jesus que da boca dele sai uma espada afiada, e a espada fala da palavra de Deus. A boca, aqui existe a saliva, é onde começa a digestão. A boca é da onde sai o som, as palavras que vêm do coração. Então tudo isso, se a gente juntar, o que Cristo queria falar é o seguinte: olha, através da boca de Deus, da boca do Filho de Deus, vai sair a cura para você. Através da palavra revelada, a palavra que está além daquilo que você consegue enxergar nos simples textos, mas diante dos contextos, diante das experiências. Jesus fala assim: eu não quero saber do culpado, mas use tudo isso aqui que eu estou fazendo, que eu estou falando para você. Cuspiu ali na terra e pegou do lodo da terra. A terra fala de onde a gente anda, a terra fala da matéria-prima, do que somos nós próprios. Quando Deus criou o homem lá no Éden, ele usou o pó da terra e soprou nas narinas do homem, formando o homem. Então, eu vou fazer tudo isso. A minha palavra, a boca de Deus, e juntamente com a matéria-prima que é você próprio. Eu vou juntar isso nos seus olhos, mas ainda tem mais. Você vai lá no poço. Agora você vai lavar o rosto, no lugar onde foi feito para que as pessoas não fossem atacadas pelo adversário, por aqueles que tentavam entrar na cidade. E você vai lavar, e você vai poder ver, você vai ser curado, o seu problema será resolvido. Meus amigos, ao invés de a gente procurar culpados, ao invés de você que está preocupado com a situação do mundo, nós temos que nos preocupar sim, mas isso não é o fim para a solução do problema. A solução do problema está em um contexto geral, está na palavra de Deus, está nas próprias armas que nós temos hoje, está na própria natureza do homem, né, que é o pó da terra. E Deus quer que você tome posse disso, para que você enxergue a verdade, para que você conheça aquilo que está além do que mostram para nós. Deus não quer que você seja um cego, um robô, uma pessoa que faz tudo aquilo que determinam para você, mas Ele quer que você enxergue a luz, a palavra, a revelação, diante de um contexto tão difícil, diante de um mundo tão preconceituoso, de um mundo tão determinado em procurar o culpado, a causa, em ditames, né? Olha, 3 regras básicas para obter o sucesso, 7 passos para alcançar a riqueza, 3 situações em que você vai encontrar o seu amor da sua vida. E muitas vezes, e com certeza, a solução está em Cristo. Simplesmente, sem culpas, sem situações, mas o que Deus quer é resolver o seu problema. Então, a solução para os nossos problemas está diante da palavra de Deus, está diante das próprias coisas que Deus nos deu na terra. E para receber a bênção, nós temos que estar protegidos de toda armadilha, de toda acusação das pessoas. Nós não podemos ser atingidos por palavras, pelo ataque de Satanás, pelo ataque das pessoas. Mas o que Deus quer é curar a nossa vida, e que para que possamos ter vida em abundância.
E aqui disse, ele lavou, voltou vendo, e as pessoas não entenderam o que estava acontecendo. Por certo, as pessoas não entendem quando Deus opera grandemente na vida das pessoas, principalmente na vida daqueles que desde nascença ou há muito tempo perecem de situações que precisam de milagres. E esses milagres somente Deus vai resolver, somente Cristo, que eu sou a verdade, eu sou a vida, o caminho e a vida. No Senhor há luz, no Senhor há bênção. Então, receba essa palavra, confie que Deus tem o que é melhor para você. E eu vou fazer uma breve oração para que todas as coisas que estão amarradas na sua vida, elas venham ser desamarradas e que você receba libertação, os seus olhos possam enxergar o que Deus tem que há de melhor para você. Não enxergue apenas a escuridão da sua cegueira, não enxergue apenas a escuridão dos seus problemas, mas Deus quer te dar muito mais além. Pai querido, em nome do seu Filho Jesus, nós somos tão felizes, ó Pai, porque temos a palavra do Senhor que é luz para os nossos pés, em dias de tantas trevas, de tantas confusões. Ó Deus, eu quero que o Senhor abençoe aquele que está ouvindo esse vídeo neste momento, meu Deus, e que seja liberto pelo poder da Tua palavra, que seja repreendida toda acusação sobre a vida dessa pessoa, meu Deus, e que, como o Senhor não quer saber da causa, não quer saber o culpado, não quer saber o porquê que aconteceu, mas o Senhor opera de forma grandiosa, para que haja testemunho que o Senhor opera em meio a situações tão complicadas. Em nome de Jesus, seja o desemprego, seja a cura física de uma enfermidade, seja a libertação dentro do lar, filhos oprimidos, meu Deus, tantas situações que as pessoas têm vivido nos últimos dias. Cura a nossa nação, ó Pai. É o que eu te peço assim, Pai, para que o Senhor abençoe a cada um que está ouvindo esse vídeo, que ainda vai ouvir, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde.